Fibromialgia e depressão. O que será que vem primeiro? A depressão? A fibromialgia? Isso é uma doença? Como que ela pode ser diagnosticada? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal para receber todo o nosso conteúdo. A fibromialgia é uma síndrome, porque ela é composta de vários sinais e sintomas. As principais características são dores generalizadas por pelo menos 3 meses, junto com alteração do sono, fadiga, um cansaço extremo, dificuldades de concentração, memória, névoa mental, aquela sensação de cabeça vazia, parece que não consegue lembrar das coisas, parece que a cabeça está sempre em outro lugar. É uma sensação de cabeça vazia mesmo que o paciente relata. Além de alterações intestinais, dor de cabeça frequente, então é uma síndrome com muitos sintomas, que leva a grandes limitações. Tem pacientes que falam que não pode nem tocar na pele porque a dor é muito intensa. Porque essa síndrome traz um aumento também da percepção da dor. E por que tudo isso acontece? Como que isso acontece no organismo? Então a gente precisa pensar que dentro das nossas células nós temos uma organela chamada mitocôndria e ela é responsável pela produção de energia do nosso organismo. Então quando acontecem falhas nessa mitocôndria, para de produzir energia e todo o nosso sistema começa a produzir o que a gente chama de ácido lático. Sabe quando a gente vai pela primeira vez na academia, que no outro dia a gente está todo dolorido? É isso que acontece na fibromialgia, só que na fibromialgia não passa com 1, 2 ou 3 dias. Então aí a gente já tem na fibromialgia uma baixa da produção de energia, aumento da sensibilidade, aumento da produção de cortisol, porque vai alterar toda a nossa cascata hormonal, hipotálamo, hipófise, adrenal. Então aumenta o cortisol, esse paciente vai ficar mais estressado, vai ter alterações de humor também. Juntando tudo isso, se parece um pouco com depressão, né? Pois é, 40% dos pacientes com fibromialgia vão fechar diagnóstico para depressão também. E se a gente fizer uma avaliação, 90% dos pacientes com fibromialgia já tiveram ao longo da vida, mesmo na fase em que não tinham fibromialgia, algum sintoma depressivo, algum quadro depressivo. Então são duas doenças que estão muito relacionadas, duas síndromes, né, que estão muito relacionadas. E a gente não sabe quem veio primeiro. Será que a depressão gera fibromialgia? Pode acontecer, porque a depressão, em alguns casos, ela pode gerar dor. E a fibromialgia gera sintomas depressivos. Então uma pode sim levar a outra. E qual a causa do transtorno depressivo, qual a causa da fibromialgia? A gente tem a parcela genética e é interessante porque se a gente olhar na genética da depressão e na genética da fibromialgia, a porcentagem delas é muito parecida. Mas não é só isso. Traumas, estresse também podem ser causadores da fibromialgia. A gente ainda não sabe exatamente qual a causa dessa síndrome. A gente sabe que é uma síndrome reumatológica, que tem alterações de energia, alterações hormonais, acontece um processo inflamatório no corpo desse paciente, mas a exata causa não se sabe. Importante também saber que a fibromialgia ela não dá em exames. A gente acaba descartando outras doenças para depois chegar nesse diagnóstico. Mas o paciente precisa saber que se ele tem um problema no ombro, se ele já teve algum desgaste no ombro, se ele tem um problema específico no joelho, se ele tem um problema específico na coluna, isso não configura fibromialgia, porque ele tem problemas pontuais que às vezes as dores desses problemas atacam de uma vez. A fibromialgia é uma dor generalizada, a gente tem vários pontos no corpo, a gente bota aí 3 meses pelo menos de dores, mas que a gente não encontra explicações clínicas para ela. Apesar de não ter explicações clínicas e não ter exame que diagnostique, é muito importante o diagnóstico correto para a partir daí a gente seguir com o tratamento. A primeira coisa que precisa acontecer no tratamento da fibromialgia é melhorar a inflamação com a alimentação. Então tirar todo o alimento inflamatório, as gorduras, o açúcar, para que a gente consiga diminuir um pouco a inflamação desse paciente. Também fazer algumas suplementações que são muito importantes, magnésio de malato, derribose, PQQ, coenzima Q10. Então tem suplementos que vão ajudar aquela mitocôndria que eu falei no começo do vídeo a produzir mais energia, diminuir o processo inflamatório. A gente usa medicações também que são medicações psiquiátricas, que atuam nos neurotransmissores que são alterados pela fibromialgia, como a pregabalina, amitriptilina, duloxetina, que são medicações usadas na psiquiatria para outros transtornos, mas que também atuam na via da dor. Além disso, a psicoterapia é muito importante para o paciente aprender a lidar com todas as emoções que acontecem ali durante a fibromialgia
E também o exercício físico, que é um tabu na fibromialgia, que os pacientes ficam bravos quando a gente pede para fazer, porque ele já tá com muita dor, mas ele é essencial. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa começar a produzir mais energia, porque a energia tá muito baixa nesses pacientes, e desinflamar o corpo. Então, se tá numa crise de dor muito forte, a gente fala para o paciente começar com exercícios muito leves. Se ele tolerar uma caminhada de 5 minutos, já ajuda. A hidroginástica, algum exercício que ele consiga começar a fazer aos pouquinhos mesmo, no limite dele, e aos poucos ir aumentando essa frequência. Por mais que a dor seja intensa e que a sensação é que o exercício piora, a longo prazo o exercício vai ajudar muito a melhorar. Então o paciente precisa começar a criar essa consciência. A fibromialgia, além da medicação, é muita orientação. Porque o paciente ele tá cansado, ele tá irritado, ele tá com dor, então ele não quer fazer nada. Mas a gente precisa começar a psicoeducar, porque além das medicações, a desinflamação e o exercício físico adaptado àquele paciente é muito importante. Certo? Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e até a próxima.